Oi, gente, dois pequenos avisos aqui no começo, tá? Mas enfim, que vocês olhem por favor a descrição, que a minha amiga, a Sayori, ela tá voltando a fazer vídeos de gacha e ela tava querendo a minha ajuda, né, pra conseguir crescer de novo. E é basicamente isso, por favor olhem a descrição. E bom, o segundo aviso é que se vocês ouvirem alguma música, alguma gritaria por aqui, é a minha casa e os meus vizinhos. Mas é isso, né? Fazer o quê? Mas enfim, vamos pro vídeo. Espero que vocês gostem. E não se esqueçam de ver a descrição, tá? E é isso, gente. Beijos. Se você... eu esqueci de uma coisa. Se você tem gatilhos com bullying, violência... Ou, tipo, basicamente entre esses dois, manipulação, essas coisas, por favor, gente, não assista o vídeo. Mas enfim, é isso. Beijos. Ter pais de ideologias diferentes. Exatamente o que você viu na capa desse vídeo. Eu tenho pais com ideologias totalmente diferentes. Enquanto meu pai acha que quanto mais você meio que humilha a pessoa, entre aspas, mais a pessoa vai se sentir motivada e vai alcançar o que a outra pessoa espera. A minha mãe sempre pensou que todas as conquistas devem ser justamente premiadas com pelo menos algum elogio ou gesto carinhoso. Eu sei, são coisas bem diferentes, pessoas diferentes. Enquanto a minha mãe é mais liberal e fica de boa, se eu quiser fazer alguma coisa mais ainda, fica preocupada, obviamente, comigo e sempre me ajuda a pensar. O meu pai, ele sempre prefere que as coisas sejam do jeito dele. Ele é mais conservador, sempre espera que as coisas saiam do jeito dele. Bom, eu não vou dizer que isso nunca me afetou. Pelo menos na infância isso me afetou e muito. Hoje em dia não me afeta tanto pelo fato que eu optei por não ter mais tanto contato com meu pai. Quem tem mais contato com meu pai agora é o meu irmão. E bom, pra ser mais exata, o meu pai, ele não é uma pessoa lá essas coisas. Eu acho que quem acompanha o meu canal pelo menos por algumas semanas, ou pelo menos alguns meses, ou um bom tempo, né, sabe que eu não tenho uma boa relação com meu pai, mas tenho uma boa relação com a minha mãe. Mas, quando eu era criança, eu não vou dizer que... Na verdade, não sei, gente, mas enfim, não sei se eu vou soar como uma total vítima, até porque eu não fui. Mas, enfim, eu não fui totalmente inocente, pelo menos até depois dos meus 10, mas eu acho que abaixo disso, realmente, eu fui muito. Mas vamos começar por partes. Vamos começar primeiro pela minha mãe. A minha mãe nunca foi uma pessoa que sabe demonstrar sentimentos tão fácil. Ela sempre é muito séria, então as pessoas sempre ficam achando que ela é uma pessoa séria, carrancuda ou algo assim. Mas a minha mãe é sempre super legal com todo mundo que ela conversa, com todo mundo que vem conversar com ela. Ela não é uma pessoa ruim, claro, mas ela teve sua parcela de culpa em eu ser uma pessoa que sempre espera agradar os outros. A minha mãe nunca falou um eu te amo pra mim na infância. Eu só fui ouvir um eu te amo dela quando eu cheguei aos 13 anos, por ter falado pra minha mãe que o meu pai tinha me falado algo que tinha me magoado muito. Eu depois vou comentar sobre isso na parte do meu pai. Mas enfim, eu só ouvi um eu te amo dela depois que ela percebeu que meu pai tava começando a destruir a minha cabeça, porque eu sempre chorava pra ela, dizendo as coisas que meu pai falava pra mim, e dava pra ver na cara dela que ela ficava magoada com isso. E tipo, ela já chegou a conversar várias vezes com meu pai sobre algumas coisas que ele não poderia falar porque eu era só uma criança, mas ele nunca deu ouvidos. E se vocês acharam isso um pouco absurdo,
vocês acho que talvez vão surtar quando chegar a parte do meu pai. Mas enfim, voltando pra minha mãe, eu cresci basicamente sem saber se a minha mãe realmente me amava, porque eu ouvia todas as vezes as outras mães falando: ah não, filho, eu te amo, filho, nossa, eu te amo tanto. E a minha mãe nunca falou pra mim. E eu achava aquilo tão estranho, eu ficava: nossa, será que a minha mãe não me ama? A minha mãe não me abraçava, tipo, espontaneamente, sem eu precisar ir até ela pra abraçar ela. Mas ela sempre me parabenizou por todas as conquistas que eu consegui. Eu falava: ah, nossa mãe, olha só quanto eu tirei em tal matéria. Ela ficava feliz por mim. E eu ficava feliz com isso, porque era muito bom saber que alguém tava orgulhoso de mim, né? Eu ficava muito feliz por isso. E, bom, a minha mãe nunca se importou muito de eu sair de casa. Diferente do meu pai. Meu pai, ele sempre queria me manter dentro de casa, presa dentro de casa. Mas a minha mãe nunca se importou de me deixar ir pra casa da minha avó. Ela não me deixava sozinha, obviamente. Só quando a minha avó e a minha tia se mudaram aqui e pro lado. Mas ela nunca se importou de me deixar ficar brincando com os meus primos, pra casa dos meus primos todo santo dia. Ela nunca se importou. Até porque ela sempre falava pro meu pai: ela é uma criança, ela precisa brincar e não ficar informada dentro de casa, como meu pai queria que eu ficasse. Então, graças à minha mãe, eu venci um pouco da minha timidez. Porque assim, gente, eu fui aprender a pegar um ônibus quando eu tinha 14 anos. Porque eu não sabia, eu tinha muito medo de pegar ônibus sozinha, por conta das histórias que meu pai contava pra me dar medo. E eu não ia pros lugares sozinha. Tanto que teve um ocorrido que eu fiquei sozinha, né? Que eu vou contar depois. Mas enfim, gente, eu basicamente aprendi as coisas tarde. Tipo, sair de casa sozinha é uma coisa que eu ficava com muito medo. Mas assim, quando eu comecei a sair sozinha de casa, comecei a me acostumar mais. Isso depois de, tipo, quase um ano saindo sozinha de casa pra ir pra um curso no 9º ano, né? Que eu tive que ir pra um curso no 9º ano à tarde. Minha mãe não podia me levar, porque ela tava no trabalho, meu pai também. E então eu não podia fazer muita coisa, então tinha que ir sozinha. Eu tinha muito, muito medo. Eu vou falar pra vocês, muito medo, porque era muito estranho pra mim eu sair sozinha de casa e não com nenhum dos meus pais. Então, eu só fui me acostumar quando eu cheguei no 1º ano do ensino médio, lá pro meio do ano que eu fui me acostumar. Mas ainda assim, eu ainda voltava com alguns amigos. E tipo, acho que foi o quê? Ano passado, que eu tava no 2º ano do ensino médio, que eu fui começar a me acostumar a sair sozinha de casa e ficar tranquila de ir sozinha e voltar sozinha. Porque pra mim sempre foi muito assustador, por conta das histórias do meu pai, de sequestro, de gente fazendo coisa errada com mulher, essas coisas. Então sempre me assustou muito. E como eu sempre fui uma criança tímida, sensível, chorava até se a pessoa gritasse comigo. Então era muito fácil eu me assustar com qualquer coisa que meu pai contava. Mas enfim, a minha mãe sempre me tranquilizou, dizendo que se acontecesse alguma coisa, eu sempre deveria me defender e sempre deveria dizer não, se possível, e chamar alguém pra me ajudar se eu pudesse. E sempre que ela falava isso, eu me sentia mais forte, porque enquanto meu pai sempre me botava medo, a minha mãe sempre me encorajava: não, você vai conseguir, você consegue e tal. E assim, a minha mãe sempre foi um porto seguro pra mim, mesmo que assim eu ainda esteja aprendendo a confiar na minha mãe, por conta que o meu pai sempre me fez não ter tanta confiança nos dois. A minha mãe, ela passa confiança, porém eu que não confiava tanto nela. Mas hoje em dia eu tô aprendendo a me abrir mais pra ela e não ficar me reprimindo sempre, tanto que algumas coisas que eu penso eu falo pra ela, algumas coisas que acontecem eu falo pra ela. Uma coisa absurda que eu acho que algumas pessoas vão soltar é que eu tenho medo de idosos. E sempre foi uma coisa que chocou muita gente. E
Eu não sei porque eu tenho esse medo, mas desde criança eu tenho muito medo de chegar perto de gente muito idosa. Idosa, muito idosa que eu diga, na casa dos 70. Na casa dos 70 pra cima. Eu tenho medo de chegar perto. Por algum motivo, eu não sei. Eu não vou saber responder vocês se vocês me perguntarem. Mas eu só tenho esse medo. Eu só tenho medo da cara dos idosos. Eu fico com muito medo por algum motivo. Isso desde criança. Tanto que o meu avô, por parte de pai, todo mundo amava ele da família. Só eu que tinha muito medo de chegar perto dele. E até chorava quando meu pai tentava me empurrar pra perto dele. Porque eu tinha medo. Por um motivo que eu não sabia. E bom, antes que vocês falem, mas e a sua avó? A minha avó tem 54, se eu não me engano, 54 ou 55, eu não me lembro certo, mas ela tá na casa dos 50. E provavelmente muita gente vai perguntar, mas e quando você envelhecer? Gente, eu não sei, eu juro pra vocês que eu não sei, não tem como eu responder essa pergunta, eu não me tornei idosa ainda. E muita gente já me perguntou isso, e eu não sei, eu simplesmente não sei. Quando a minha mãe ficar idosa, eu não sei o que eu vou fazer. Meu pai, ele ficou revoltado quando soube disso, que eu tinha medo de gente idosa, e ele achou um absurdo. Porque, e quando a gente ficar mais velho, você vai colocar o quê? A gente no asilo? Ele falou. Eu falei que eu não sabia, porque eu não sabia se eu ia superar esse medo, eu não sabia se alguma coisa. Gente, pra vocês terem ideia, quando a minha igreja vai pra visitar o asilo, né, fazer uma visita, mano, eu não fico perto dos idosos, eu fico do lado de fora. Eu penso que a gente já fica, né, do lado de fora ali, no quintalzinho do lugar. Eu não fico perto, não fico. A minha mãe mesmo sabe. A minha mãe sabe que eu não gosto de ir pra lá por conta desse medo. Mas ela mesmo assim não me leva. Ela fala que pelo menos é pra mim estar lá. Aí eu falo, tá bom, só que eu vou ficar longe. É isso que eu sempre digo pra ela. E ela não se importa. Pra ela, desde que eu vá, tá tudo certo. Mas, enfim. Eu acho que é isso que eu tenho perguntado da minha mãe. Agora, eu acho que é hora da gente soltar com o meu pai. Meu pai. Eu estava guardando o dia que eu ia falar dele aqui nesse canal. Ai, gente, vocês não têm ideia. Mas enfim, vamos começar. Da infância, claro, igual eu comecei com a minha mãe. Meu pai não foi tão presente, ele só começou a ser mais presente mesmo quando a minha mãe não, né? Quando eu tava mais ou menos com uns 10, 9 anos, mais ou menos isso, que ele começou a ser mais presente, porque ele trabalhava por uns 3 dias, só voltava de noite, e obviamente eu comecei a ter apego nele, porque ele ficava pouco em casa, então eu era mais apegada ao meu pai na minha infância. Só que uma coisa que sempre me incomodou no meu pai é que ele nunca parecia estar feliz com qualquer conquista minha. Igual a minha mãe sempre ficava feliz por mim, diferente do meu pai, que só falava legal, ou que bom, não fez mais que sua obrigação, ou às vezes, tipo, quando eu tirava um 9, quando eu tirava um 8, ele falava, não, você deveria ter tirado mais que isso, né? Eu já tirei bem mais que isso. Tipo aquelas pessoas invejosas, é muito estranho isso, ouvindo do meu pai. Uma vez eu lembro que uma vez eu comentei isso com a minha mãe disse que até com ela, ele sempre foi assim, sempre tentando competir com as pessoas, por algum motivo, que eu não faço ideia, sinceramente. Mas, ok, fazer o quê? Eu não podia fazer muita coisa, ela era só filha dele. Eu não entendi do porquê ele sempre fazia assim, então sempre tentei agradar. Como uma criança que sempre quer atenção. E como eu sempre fui muito sensível, era muito fácil ele falar que isso não tava bom, faz de novo, e eu olhar para o que eu tava fazendo e realmente pra mim não estava mais bom. E aí eu jogar fora e recomeçar. Era basicamente assim a minha relação com meu pai. Mas, enfim, quando eu cheguei mais ou menos aos meus 6 anos, o meu irmão nasceu. Não sei o que ocorreu, meu pai saiu de casa por 30 dias mais ou menos, minha mãe chorando para ele voltar pra casa, não sei o que aconteceu. Também se soubesse, eu acho que eu não iria expor aqui, isso também já é muito pessoal da minha família. Tudo bem que todos os meus amigos já sabem, mas pô, são meus amigos, né? Mas enfim, se vocês quiserem um dia eu conto toda a história assim,
minha. Eu nunca cheguei a contar ela totalmente. Eu só vou contar nesse vídeo por partes, essas partes que realmente eu quero colocar aqui e perguntar se eu sou filha mal criada. Mas enfim. E aí, depois dos 60 dias, ele voltou, beleza. Só que voltou estranho. Ele não brincava mais tanto comigo. Eu achava muito estranho, porque ele sempre brincava comigo. E parecia que ele tava dando mais atenção pro meu irmão. O que eu achava muito estranho, mas eu relevei. Eu perguntei pra minha mãe falou que, seu irmão é pequeno, então seu pai quer dar mais atenção porque ele é pequeno. Beleza, só que isso começou a ser muito recorrente. Meu pai mal brincava mais comigo, tipo, falava, não, estou cansado. E ia ficar com meu irmão, que era um bebê na época. E eu como uma boa criança com ciúmes, eu fiquei com raiva, porque meu pai não brincava mais comigo. A minha mãe, ela geralmente não gostava de brincar de boneca, então aquilo já era terrível pra mim, porque eu adorava brincar de bonecas. E só meu pai que brincava de boneca comigo, porque minha mãe não gostava. Então aquilo foi muito frustrante pra mim, até porque eu não tinha amigos na escola. O meu único amigo que eu tinha na escola, ele se mudou, acho que foi pra Santa Catarina, se eu não me engano. O único amigo que eu tinha, acho que foi até o pré, a gente foi amigos até o primeiro ano do fundamental, e aí depois eu fiz outro amigo, mas esse amigo sumiu no segundo ano, e no terceiro eu fiz uma nova amizade, só que aí ele se distanciou de mim e eu fiquei meio magoada. Mas enfim, não estamos pra falar disso aqui. Mas enfim, como na época eu basicamente não tava com amigos, não tinha. Então, pra mim, meu pai era a única fonte pra me brincar com alguém. Porque eu não gostava de brincar sozinho, eu achava super chato. E como era sempre de noite, e meu pai só chegava em casa de noite, eu comecei a ficar revoltada. E até que uma vez que enquanto ele tava lavando a louça, né, junto com a minha mãe, eu falei pra ele que eu odiava ele. Pois é, eu acho que não é a melhor coisa de se ouvir com uma criança de 6, 7 anos, né? Mas eu não posso fazer muita coisa, eu sempre fui muito sozinha, então... Eu não sei, gente, porque eu falei isso, até hoje eu não lembro o motivo, mas eu lembro que eu tava com muita raiva. E meu pai perguntou, você falou o quê? Gente... eu detesto lembrar, mas eu fiz um vídeo sobre isso. Eu não vou falar, não sei se o YouTube vai achar ruim, então eu vou só mostrar o vídeo pra vocês. 1 minuto. Bom, gente, eu vasculhei meu canal inteiro, vasculhei até minha galeria, mas não achei. Mas basicamente, meu pai pegou um objeto cortante, né, chamado... Começa com F e termina com A, né, e começou a correr atrás de mim, né. Eu, obviamente, assustada, saí correndo pro quarto dele. E aí ele segurou meu pescoço, ele falou que ele não quer filhos que não gostem dele na casa dele e que todos deveriam... M termina com R, né? Aí fica pra vocês aí, né, catarem. Basicamente, fiquei assustada, beleza, levei um baita susto. Falei que amava ele e tava tudo bem. E aí depois ele me soltou, depois de fazer eu falar isso umas 3 vezes. Mas ok, o meu irmão tava batendo na porta. Ele era, obviamente, uma criança muito pequena, tinha o quê? 1 ou 2 anos. Ele batendo na porta, falando pro meu pai me soltar e não me machucar. E minha mãe super tranquila, né? Eu conversei com a minha mãe há um tempo atrás sobre isso. Ela disse assim que ela tava tranquila, porque ela sabia que meu pai não ia me matar. Aí eu, beleza, levei um trauma do cacete. Já tá bom. Beleza, passou. Quando eu cheguei aos meus 8 anos e eu tive as minhas férias, meu pai ia ficar aquele mês de férias, beleza. E aí, o que ocorreu? Durante essas férias, não sei o que deu no meu pai. Ele ficava bravo com qualquer coisa. Se eu falasse um pouquinho mais alto, ele ficava com raiva. Então eu comecei a brincar em silêncio. Tinha vezes que ele tudo tava por qualquer coisa que eu derrubava. Poderia ser tipo travesseiro, brinquedo,
qualquer coisa que derrubasse irritava ele e ele já me batia. Isso começou a me dar muito medo. Então, como a minha avó e minha tia já faz um tempinho que elas tinham se mudado aqui pro meu lado, eu comecei a ir todo santo dia pra casa dela, da minha tia, pra ficar com os meus primos o dia todo. Obviamente, eu não ia ficar naquele lugar pra meu pai me bater. E foi o que eu fiz todo dia de manhã, às umas 6h30 mais ou menos, eu lembro que eu acordava, arrumava minha cama, penteava meu cabelo, comia, escovava meu dente. E quando dava umas 7 e pouco, eu pedia pra minha mãe se eu podia ir pra casa da minha avó. Minha mãe deixava, ela não se importava, ela só falou... Não, mas algumas vezes ela falava pra mim voltar pro almoço, outras vezes ela falava, só volta assim. Volta então pelo menos 5 da tarde. E eu concordava, só voltava 5 da tarde, como ela sempre falava. Mas obviamente eu nunca queria voltar, né? Mas, de qualquer modo, ficou assim durante um mês. Começou a chegar mais ou menos dia 28, dia 29, que eram os últimos dias, né, de férias. Minha mãe perguntou se eu não queria passar aqueles dias com meu pai. Eu falei que não, porque o meu pai ia me bater em casa, qualquer coisa ele ficava irritado, então eu não queria ficar lá. Aí ela falou, tá, ela pensou não, pô, e aí falou, então vai lá, né, pode ir. Aí beleza, eu fui pra casa da minha tia, brinquei com os meus primos, voltei no horário que ela me falou. E aí, nossa, gente, foi mal. Desculpa, tô meio ruim. E aí ela tava conversando com meu pai quando eu voltei, né? Meu pai parecia meio perturbado da cabeça na hora que eu vim, mas eu não falei nada, eu só anunciei que eu tinha chegado e a minha mãe falou, tá bom. A mãe falou pra mim ir pro meu quarto e foi o que eu fiz. Depois que eu só dei uma espiada pra ver o que tava acontecendo no quarto, parecia que eles estavam conversando. Então eu só entrei pro meu quarto, peguei meus brinquedos e fiquei lá quieta, literalmente quieta, brincando com as minhas bonecas, penteando o cabelo, arrumando as coisinhas nelas, coisas que algumas garotas que gostavam de bonecos faziam. E assim, depois disso meu pai parou, graças a Deus. Eu fico muito feliz porque realmente, sei lá, eu sinto que se eu não tivesse falado pra minha mãe isso, se ela não tivesse perguntado, eu acho que eu estaria cheia de hematomas, talvez. E até minha avó, quando descobriu essa história, ela ficou brava com meu pai e foi falar com meu pai. Porque, fazer isso com uma criança de 8 anos. Eu nem sabia porque eu tava apanhando. Na maioria das vezes ele só me batia porque eu tava com vontade e eu não entendia nada. Eu ficava, tipo, será que meu pai descobriu que eu gosto de alguém da escola e ele ficou bravo? Ou será que eu fiz alguma coisa? Na minha cabeça era culpa minha, afinal, tipo, você tava me batendo, era por algum motivo. Tanto que eu comecei a ter tremedeira nas mãos, com medo de derrubar qualquer coisa por conta disso. Até quando eu tô tentando gravar, tirar foto, a minha mão treme por conta desse trauma que eu sofri na infância. Mas enfim, avançando um pouquinho mais no tempo, quando eu tinha mais ou menos 10 anos, o meu pai me expulsou de casa 3 vezes, exatamente. Uma vez ele queria me expulsar sem roupa porque eu não tinha lavado louça no dia. E aí eu consegui convencer ele a me deixar ficar dentro de casa, graças a Deus. E graças a Deus eu convenci ele não me tacar pra rua sem roupa. E nas outras 2 vezes foi porque eu assisti, como eu sou adventista, meio que a gente tem uma regra. Isso não vale pra todos os adventistas, obviamente. Isso é uma regra imposta pelos meus pais, de que não podia ver coisas que não fossem de Deus no sábado. E assim, eu tinha visto foi nessas 2 vezes eu acabei vendo um filme na casa dos meus primos. Não foi na casa dos meus primos, tipo, eu não tive muita escolha. Tava todo mundo assistindo e ia fazer o quê? Tipo, a maioria das vezes era durante o pôr do sol. E depois do pôr do sol podia, entendeu? Mas enfim, resumidamente, foi isso da minha infância. Quando eu cheguei aos meus 11 anos, o meu pai começou a me encher o saco. Eu já tava meio triste por conta que o garoto que eu gostava não tinha ido pra mesma escola que eu, né? Porque eu já tava no 6º ano. E o meu pai começou a, falar coisas meio, né, pra mim. Começou a falar que eu era inútil, que se ele pudesse... ele me
entendeu? E faria outra porque não teria diferença, porque qualquer uma serviria de empregada pra ele, que faria as coisas pra ele, e que provavelmente a outra filha dele iria mais ele do que eu. Porque assim, eu já tava começando a ficar com raiva do meu pai, das atitudes dele, que eu já tava começando a, tipo, tentar fazer ele parar com isso. E assim, ficou por isso, gente, por muito tempo dele falando merda pra mim. Quando eu cheguei aos meus 13 anos, que agora o ocorrido que eu falei pra vocês, que a minha mãe, foi por conta disso que a minha mãe falou que me amava, meu pai, enquanto eu tava ajudando ele, né, no negócio, a gente ainda tava meio que, ainda tava no processo de pandemia ainda, se eu não me engano. E aí eu tava ajudando ele enquanto meu irmão tava na escola, porque o meu irmão era de tarde, eu era de manhã. E eu tava ajudando ele, aí ele ficava só eu e ele em casa. E aí eu tava ajudando ele a fazer sei lá o que, não lembro. Eu lembro que era alguma coisa com madeira. E aí ele virou pra mim e falou, enquanto eu tava, acho que mexendo no varal, virou pra mim e falou assim, entendeu? Você e deixaria seu irmão vivo porque ele é mais inteligente que você, gente. Meu irmão tinha na faixa etária de 7, 6 anos na época. Mano, tipo, aquilo me destruiu. Ela destruiu um pouco de amor que eu restava do meu pai. Eu já tinha um pouco de ódio dele. Agora que eu tinha mesmo ódio dele. E eu fui falar isso pra minha mãe, porque, eu fiquei muito magoada com isso. E a minha mãe ficou em choque, mas ela falou que não era só comigo que ele fazia isso. Ele já tinha falado várias coisas pra ela, assim. E eu fiquei, tipo, mãe, como assim você ainda tá com esse cara, mesmo ele falando merda pra você todos esses anos? Mas enfim, ela conversou com ele e aí depois ele veio me falar que falou isso porque eu era burra. Aí eu fiquei, tá, beleza, nenhum pai fala isso pro filho, pai. Aí ele disse que não, que falavam sim, que eu só não sabia, eu falava que não, que nenhum pai normal falaria isso, só ele que falava essas coisas, entendeu? Mas basicamente essa foi a gota d'água pra mim, foi aí que eu comecei a criar muito ódio do meu pai, mais do que eu já tinha na época, né? E bom, ele toda vez tentava se impor pra cima de mim, eu sempre tentava me defender, mas depois ele batia na minha cara, ou batia na minha cabeça, ou algo assim. Ele basicamente, se ele não gostasse da nossa atitude, se ele não gostasse do que a gente tava fazendo, se não fosse do jeito dele, ele batia na gente ou xingava a gente. Era basicamente isso. Foi esse inferno dos meus 11 até os meus 15 anos, assim, até que meu pai, enquanto a gente tava num acampamento que durou mais ou menos uma semana, que eu acho que eu até deixei vídeo pra vocês verem nesse tempo que eu fui, ou eu não lembro, mas enfim, meu pai arrumou uma namorada durante esse tempo, enquanto eles ainda estavam juntos, e basicamente foi esse o divórcio deles. Eles se separaram mais ou menos um ou 2 meses depois que isso aconteceu. Meu pai sempre ficou com muitas mulheres, então meio que, né? Mas enfim, eu posso falar isso com mais detalhes em outro vídeo. Eu não me importo de falar, sinceramente, porque eu detesto meu pai, então não me importo de expor ele aqui. Mas, enfim, basicamente foi isso. Meu pai sempre acreditou que se ele me colocasse pra baixo, eu com certeza iria usar isso pra subir. Mas, gente, isso só destruiu totalmente o meu psicológico. Tanto que quando meu pai saiu de casa e só tinha minha mãe e meu irmão, eu comecei a me estranhar, porque, assim, eu agia pelas coisas que meu pai falava que eram melhores. Então, tipo, eu era tipo um robô, tipo, você robô, faça isso. Eu era basicamente assim, eu não tinha personalidade. Por isso eu já fiz um vídeo há um tempo atrás que eu falava que eu não sabia quem eu era, porque eu realmente não sabia. Hoje em dia eu tô me descobrindo um pouco mais, como se eu estivesse na faixa etária dos 13. Quando eu não tô, eu já tô com 17 anos já. E eu ainda tô me descobrindo. Tô descobrindo o que eu gosto, o que eu não gosto.
Por exemplo, meu estilo de roupa. Tá aí uma coisa que pra mim nunca foi totalmente decidida. Mas eu tô começando a gostar de um estilo de roupa. Mas não sei se vai ser totalmente meu estilo pelo resto da vida. Porque assim, eu gosto de vários estilos, mas sempre tem um que é sempre meu preferido. Mas enfim, eu não sabia que eu gostava realmente, não sabia o que eu gostava pelo que os outros gostavam, porque eu sempre agi pela cabeça dos outros. O que certamente me incomodou muito, mas meu pai sempre falava que a opinião dos outros importa mais do que a sua. E foi o que eu fazia, né? Fazer o quê? E bom, gente, por conta disso, eu tive muito problema com ansiedade, muito problema com dependência emocional com as pessoas. Tive problemas também em me descobrir. Tive muitas crises existenciais porque eu não sabia quem eu era. Pra mim eu era uma estranha. Mas conforme o tempo foi passando, sem ter o meu pai por perto, eu tô começando a me sentir melhor. Porque a vida tá começando a ser mais fácil. Começando a eu tô começando a enfrentar as coisas sozinha. E realmente com os meus pensamentos, não é com os pensamentos do meu pai. Então isso fica muito mais fácil pra viver. E todos esses anos que eu fui manipulada pelo meu pai pra agir como ele queria, tanto que eu quase entrei quase fiz uma faculdade de medicina por causa dele, porque ele queria que eu fizesse. E agora eu vou fazer design gráfico, né? Então, eu fico muito feliz porque essa pessoa tóxica saiu da minha vida. Ele não saiu totalmente, obviamente, porque ele é meu pai e meus pais têm a guarda compartilhada. Eu não vou na casa dele, graças a Deus. Que a cidade dele fica, acho que umas 2 ou 3 cidades de distância. Então, ele só de vez em quando vem, uma vez a cada 2 meses ou algo assim, por aqui, pra ver a minha avó. E, consequentemente, eu preciso falar com ele. Detesto falar com ele porque ele sempre julga alguma coisa sobre mim. Mas, tudo bem, fazer o quê? É o meu dever como filha. Mas, é isso, né? Mas enfim, gente, se vocês gostaram, por favor, deixe seu like. Eu não me importo de falar do meu pai nem da minha mãe. Nunca escondi nada sobre eles. Quer dizer, nada não, né? Algumas coisas. Mas são coisas mais delicadas. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi bem longo. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Se não ajam pelas cabeças dos outros. Se você sente que você tá começando a agir pela cabeça de alguém ou por algum familiar que fala que pra você que é errado, sempre tenta buscar a opinião de mais pessoas. Opinião de mais pessoas, de amigos, outros familiares ou algo assim. Porque eu nunca fiz isso e só comecei a fazer isso depois. Porque a minha mãe falava para sempre buscar a opinião de várias pessoas diferentes. Porque assim talvez eu poderia entender, ter mais uma visão mais ampla do assunto. Mas enfim, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O jogo que tá atrás, eu vou colocar o nome na descrição. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vão também no canal da Sayuri. E é isso, gente. Beijos. Até o próximo vídeo. Eu vou fazer o vídeo por trás das câmeras ainda. Tô só pensando como fazer, porque provavelmente você já deve ter desistido, mas muita gente provavelmente nem lembra. Mas eu vou fazer. Só tô sem tempo agora porque eu mudei de escola, então eu tô tendo que correr atrás das matérias e também eles já vão fechar as notas nessa semana agora, então eu preciso terminar todas as coisas. Mas enfim, gente, é isso. Beijos. Nunca ajam pela cabeça dos outros. E não é porque a pessoa fala coisas ruins pra você que ela quer o melhor pra você, certo? É isso, gente. Beijos. Até a próxima. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!